defesa do Flávio Bolsonaro a tentar encontrar irregularidades para abafar o inquérito. Depois houve um envio de um relatório com orientações por parte do Alexandre Ramagem para o Flávio Bolsonaro. E algumas orientações foram seguidas. Então, assim, tudo isso é muito grave. Se fosse o petismo, vários que hoje torcem pelo Bolsonaro estariam falando, isso é absurdo e tal, não sei o quê. Mas passa pano. E eu mostro dos dois lados, que se dane. Aí você tem esses militantes, essas pessoas apaixonadas, deslumbradas, que começam a atacar, começam a disparar todos esses rótulos imbecis aí, que é só para elas não fazerem o próprio exame de consciência. Muitas vezes não tem, né, a consciência moral. Então, elas estão atuando de uma maneira que é só propaganda, é só tentativa de calar e manchar a reputação, assassinar a reputação de quem quer que traga notícias incômodas ou faça críticas legítimas, traga à tona, né? Ou faça as críticas legítimas. É muito bolsopetismo mesmo, né? É muito parecido a forma... Eu achava que os petistas radicais, quando perseguiam a gente, era uma coisa muito absurda. E hoje eu vejo que é a mesma coisa. Não, mas... E ainda e é pior, na verdade, não por ser pior, talvez, e tal. Isso é uma análise que ainda precisamos fazer em termos de magnitude, mas porque as próprias ferramentas tecnológicas, elas se desenvolveram. E o bolsonarismo percebeu, veio bastante das redes sociais, né, e percebeu como usar as redes sociais para a sua própria propaganda. Então, criam essas redes de desinformação por grupos de WhatsApp e tal, e mobilizam em massa ataques contra pessoas específicas, contra jornalistas específicos e tal. E muita gente até não entende, né, que a gente precisa muitas vezes se blindar, porque é uma manipulação do debate público, né? Você tem o ataque em massa coordenado, organizado em grupos de WhatsApp para disparar determinada mentira contra você. E muitas vezes não é simplesmente uma brincadeira, é um crime contra a honra. Ele se enquadra ali em calúnia, injúria, difamação. Ou divulgar endereço, em divulgar coisas graves. Ou fazem ameaças. Ameaças. Né? Aí, como a coisa se tornou volumosa, eu tive que tomar várias providências e comecei a processar esses vagabundos que iam me atacar em rede social, espalhando as maiores mentiras, né? Sobre a minha vida, sobre a minha carreira e tal, que ainda tem o idiota útil que acredita, né? Então, comecei a processar. O último que me ameaçou, acabou de ter uma decisão contra ele em primeira instância para pagar 15 mil reais. Teve que é um episódio isso um pouco Twitter, mais antigo, Twitter, que teve Twitter, Twitter, esses que eu estou falando. Mas são em todas as redes sociais, né? Teve um pouquinho mais antigo que saiu já da primeira instância também condenado a pagar 50 mil reais. Isso tweet, hein? Caramba. Só o pessoal ter ideia. Para ter ideia da gravidade do que ele deve ter falado. Da gravidade. Tudo acusando coisas. E esse pessoal que acha que pode falar qualquer coisa, quando a gente dá print, pega link e tal, vai para o advogado vê aquilo que configura crime mesmo e processa. E é educativo, né? E consegue achar a pessoa mesmo que for fotinho de anime. Exatamente, existe em alguns casos, porque eles usam contas fakes, muitos e tal, você tem uma dificuldade para encontrar, mas a gente... dá para chegar. Tenta chegar e quando chega, processa, porque é inaceitável que se cometa crime, né, contra as pessoas simplesmente porque elas estão exercendo seu trabalho de divulgar informações incômodas sobre o político de estimação delas. Então, elas transformam essa raiva, esse ódio, numa questão pessoal com você, né? E você nem sabe da existência dessas pessoas, entende? Que tem um ódio mortal sobre você, porque você está falando sobre o político que ela ama de paixão, uma coisa assim completamente cafona, inclusive. Total. Né? Provinciana, de você ter um amor pelo político, você atacar as outras pessoas que estão falando dele. Político é empregado do povo, pô. Tá aí para servir o povo, a gente tem que cobrar dele que ele faça a coisa certa. É uma coisa religiosa quase, né? Uma coisa de colocar no pedestal como se fosse um santo, cara, e não pode falar nada. Exatamente. E você entende que isso escalou de uma hora para outra ou veio acontecendo com o tempo? Não, veio acontecendo. Os petistas tinham, né, uma rede de blogs sujos também, tinham os MAVs, né? Eu ajudei a popularizar essa expressão, porque eles criaram um cursinho ali de mobilização em ambientes virtuais e era tal. Pesado, a gente pegou as iniciais e tal e passou a usar. Eu passei a usar para o militante específico, né? Então se tornou um MAV ali, né? E a gente chama de os MAVs e tal. E MAV por quê? Eu fiz muita ironia. Não, justamente mobilização em ambiente virtual.
mas aquele militante que fazia parte da mobilização petista em ambientes virtuais, a gente passou a denominar MAV. Tá. E eu escrevi, se você procurar meu Twitter, MAV e tal, @FMouraBrasil, vai encontrar um monte de ironias e tal, e de reações, assim como eu falo hoje da claque bolsonarista. Então isso já existia e foi cada vez mais instrumentalizado, né, para você tornar a rede social um ambiente de propaganda, e ela perdeu muito com isso, porque ela perdeu a boa parte de espontaneidade, de autenticidade, de espaço criativo, que era justamente a parte legal da rede social. Ainda existe, evidentemente, mas as pessoas precisam saber filtrar o que é propaganda, militância e tal, e o que é uma pessoa de talento que está ali sem um espaço falando determinadas coisas corretas sobre a realidade, em vez de disseminar teoria conspiratória e fazer campanha contra o combate à pandemia, por exemplo, né? Fazendo chacota de pessoas que estão morrendo. Tudo isso é para tentar criar um corpo e parecer que é mais do que é, né? Exatamente. Porque tem exatamente. 3 pessoas, mas se você cria declaração. robôs e tal, e fazendas e não sei o que, parece que são milhares de pessoas, e aí você vai ver a conta, são contas novas, contas com poucos seguidores. Exatamente. Cara, Não, tem um tinha um monte ataque dessas... muito... Era assim, né? Era 2019, 2020, abril, e era um monte de conta que vinha te atacar. E era muito claro que era... Muito. Você entra lá, tem 0 seguidores, foi criado, né? O João 845392, blá, 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 Maria com todos esses números e tal. Não é uma pessoa que tem 10 contas, né? Até um desses dissidentes aí da militância estava falando a respeito dessa técnica da militância. Aí, o pessoal estava compartilhando hoje no Twitter. Tem vários aí dissidentes, porque é uma selvageria tão grande que eles acabam comendo os próprios filhos, né? Como se dizia antes, sobre as antigas revoluções. Mas o que né? ele estava falando? É um espírito revolucionário. Ele estava falando sobre o militante que tem 10 contas fakes. E as pessoas leigas, né, que não acompanham muito rede social, elas não entendem muito isso, né? Que você tem essa tentativa de inflar, de manipular o debate público, fazendo um grupo parecer maior do que efetivamente porque muita gente fala, não, mas eu sou real, como você está falando que todo mundo é fake? Exatamente, você é real, mas... exatamente. Aí você tem essas nuances que esse pessoal não percebe, e você tem os militantes que, de má fé, fazem isso. Estão dizendo aí que tem robô e tal, mas olha eu aqui e tal. É óbvio que você tem uma parcela humana normal, e você tem militantes manipulando uma série de contas fakes, tudo isso junto e misturado, né? E isso é o que faz aí o bolo maior para tentar, muitas vezes, intimidar as pessoas, né? Você fica aqui nesse grupo porque senão você é isso, é aquilo e tal, aí a pessoa fica com medo, né, de ser rotulada daquele jeito e tal. A gente que está calejado... É isso que eu te falo, em nenhum momento você ficou com medo, porque se eu sofro ataque numa proporção menor, imagino você. A proporção foi muito alta, Qual foi a pior fase? Foi quando você era atacado mais pelos petistas ou agora do Bolsonaro? Eles conseguiram, em termos numéricos, né, em termos de volume, eu tive momentos assim, de muito ataque pelas redes sociais petistas, pelos MAVs, pelos blogs sujos petistas e tal. Às vezes você toca numa ferida ali, num nervo, eles vêm em bando, se organizam. Eles querem que você perca seu tem uns órgãos também. Quer que você perca seu emprego? Sempre. A tentativa sempre é de cortar a cabeça. A tentativa sempre é de calar a sua voz, justamente porque você está tocando ali em feridas para as quais eles não têm resposta, não têm refutação, não tem argumento em contrário. Então, eles pedem cabeça. Estou falando eles, militantes de grupos políticos e tal, aqui sem especificar, mas pedem cabeça e celebram, né, quando você sai de um lugar que tem um grande alcance e tal, e aí dizem que a sua carreira acabou. Todo esse monte de babaqui, de coisa ridícula e tal. Coloca jornalista entre aspas, não é? Aquela coisa. Esse jornalista. Exatamente. E, obviamente, ficam bastante incomodados quando a gente mostra que continua atuando, continua alcançando um monte de gente e continua sendo uma pedra no sapato do poder. E é uma das funções do jornalismo. Mas isso você falou da época dos petistas e a comparação agora com a... Então, eu estava falando que em termos de volume acabou sendo maior. Agora? Né? Agora, justamente por esse domínio maior das ferramentas, pelas ferramentas terem avançado e pelo bolsonarismo, por ter surgido no meio da rede social, pelo menos essa parte mais militante, essa ala mais reacionária, foi maior, sem dúvida.
Mas é isso. Aí tem muita coisa que está na justiça, tem muita coisa que eles estão perdendo, tem muita coisa que ainda vai ser contada aí da devida maneira. Eu tenho sentido